O preço do Bitcoin pode despencar, meu caro amigo. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Se prepara que o negócio vai cair, você vai perder tudo que você tem. Tô brincando. Calma, pessoal, não é assim não. Espera que o apocalipse cripto ainda não aconteceu e acho que nem vai acontecer. Que história é essa, Marcos Resina? Como é que o senhor vai? Tudo certo aí, cara? Tudo bem, e você? Por que este alarde, este alarme, esse ponto de exclamação no preço do Bitcoin aí, cara? Resumidamente. Rapidinho falando, na É. verdade, um telespectador, Um inscrito? um inscrito no Do nosso canal, né, viu uma notícia na internet. Certo. Bitcoin, vendas de mineradores podem derrubar o preço da criptomoeda. E pediu pra gente falar sobre, dar a nossa opinião. E é isso que nós vamos fazer hoje. A gente vai falar disso aí, mas antes você precisa se inscrever no nosso canal agora, seguir a gente lá no Instagram também, @criptozina, tá bom? E curtir os nossos vídeos. Já deixa o likezinho agora aí no vídeo. Quanto mais like, melhor para o nosso alcance e mais pessoas podemos alcançar. Então, antes de mais nada, roda a vinheta aí, ó. Ô Marcos Resina, então por que na sua opinião, in your opinion, deixa eu só falar aqui, dar o crédito da notícia, que é do UOL Notícias, né, UOL Investimentos, falando aí sobre, tem muito minerador, os caras que fazem a mineração. Se você não sabe o que é a mineração do Bitcoin, volta aos nossos vídeos aí que você vai aprender. Os caras estão minerando, os caras mineram, recebem as recompensas e esses caras estão mandando Recebem em Bitcoin. Bitcoin. Os caras fazem a mineração de Bitcoin, recebem a recompensa em Bitcoin e eles estão mandando muito mais do que o normal as suas recompensas para as corretoras, né? Então é isso que os caras estão falando aqui no portal UOL, tá bom? E beleza, sabendo disso, que os caras estão mandando muito Bitcoin para as corretoras, por que, na sua opinião, estão fazendo isso? E se você acha que o preço realmente vai cair por causa disso ou não? Olha, Juninho, ponto de vista particular, né? Não Certo. tem como a gente prever, não tem como a gente saber. Não tem como saber. Não tem como saber o porquê que eles estão fazendo isso. Mas pode ser óbvio que eles estejam precisando de liquidez, né? Porque assim, visto que a fazenda de mineração é encarada como uma empresa, talvez eles estejam precisando de recursos. E em vez de mandar uma quantidade padrão que eles tinham de costume, que é o que o gráfico mostra aqui, Certo. eles estão passando a mandar mais Bitcoin para as corretoras, para que eles tenham um pouco mais de faturamento, de recurso e, por assim dizer, de liquidez para cobrir alguns custos. Certo. E esse é um dos motivos que eu consigo imaginar, embora possa ser outros motivos também. Certamente. Porém, até o momento... Ó, essa notícia aí que esse brother me mandou, ele me mandou essa notícia dia 12 agora de julho. Certo. O gráfico, ele é do dia 10 de julho. Certo. Então, uma semana. Praticamente 7 dias. Uma semaninha aí. Desses 7 dias pra cá, embora tenha acontecido esse envio maior de cripto de Bitcoin para as corretoras, olhando o gráfico que nós temos aqui no semanal, certo, nenhuma queda extraordinária. Ainda não se concretizou essa queda prevista. Digamos que também é o seguinte, essa notícia que a UOL aí está divulgando é uma notícia que praticamente especulativa, né? Especulativa. Então, exatamente. assim, vai acontecer? Não tem como saber se vai acontecer. Pode ser uma forma de você abrir os olhos? Pode ser. Se precaver. Porém, eu completando esse ponto de vista que eu tenho, nós estamos ainda no ciclo de baixa sobre o Bitcoin. Então, mesmo que ele caia, você tem que continuar seguindo a sua estratégia, seja ela qual for, ser fiel a ela e continuar adquirindo conhecimentos, tudo sobre a criptomoeda, sobre o próprio Bitcoin, que eu acho que é a criptomestre, é a cripto que vale a pena investir, continuar investindo. E sem muitos alardes. Só ficar esperto e ser fiel aí na sua estratégia. Acompanhar as notícias, acompanhar nosso canal, né? E não se apavorar. Eu acho que é mais importante você continuar estudando o Bitcoin, continuar estudando a cripto, continuar reajustando a sua estratégia do que ficar seguindo notícia.
Porque se você ficar seguindo notícia, você não opera com qualidade. Né? A notícia, para que ela serve? Ela serve para te dar o norte, o que está acontecendo com o mercado, mas não para fazer com que ela decida para você o que você tem que fazer. Não. E não se apegue à manchete. As manchetes geralmente são alarmistas, né? Então é importante, se você vê uma manchete ali, você acesse para você ver o que está escrito, né? Porque muitas vezes o portal de notícia, eles pegam o espectador, pega o internauta ali pela manchete, mas é importante que você preste atenção no conteúdo da notícia. Qual que é a intenção da notícia? Especular, influenciar e manipular. Então, se você tem o conhecimento, se você ainda não tem, mas está buscando, está procurando, se você confia nesse conhecimento, nessa estratégia, se as informações que você adquire, se esse conhecimento que você adquire é real, é baseado em fatos concretos, cara, deixa de lado a notícia, né? Claro que ela serve como um norte, mas ela não pode influenciar a sua estratégia e não pode te manipular, que não é um sinal que você está perdido. Mas uma coisa que eu dou razão aqui para a notícia, ela coloca uns pontos de atenção para todo mundo que investe, todo mundo que tem. A cotação do dólar é um ponto de atenção. Por que é um ponto de atenção? A gente viu o que aconteceu no começo do ano. Dólar super desvalorizado por conta de estratégias erradas do governo americano, do Federal Reserve. Eles desvalorizaram a própria moeda por questões da economia deles mesmo. O que aconteceu com o Bitcoin? Subiu bastante por conta dessa desvalorização da moeda americana. Então a cotação do dólar influencia sim no preço também do Bitcoin. E outro ponto aqui de atenção, Resina, dia 25 e 26, o Comitê Federal de Mercado Aberto vai definir a taxa de juros nos United States. Então, de repente, se a taxa de juros lá nos Estados Unidos cair, pode ser bom para o Bitcoin, porque a taxa de juros baixa, ela pode ser um atrativo para investimentos de risco. Ou seja, o Bitcoin entra nessa categoria aí. Se for mantida ou subir, de repente, os investimentos de renda fixa podem ser melhores avaliados, assim como é no Brasil aqui também, né? E tem dois lados da moeda, se for analisar, dois lados da moeda. Porque o Bitcoin ele é visto ainda como investimento de risco para pessoas que ainda não o conhecem completamente. Para pessoas que já têm uma noção concreta sobre o que é o Bitcoin, na verdade ele é mais uma reserva de valor do que um investimento de risco. É uma reserva de valor. Então, se as taxas de juros caem, o que acontece? O mercado empresarial se torna atrativo, porque o investidor ele quer investir na empresa. Exatamente. Ele quer fazer uma série de coisas. Então, se ele desloca o dinheiro dele para investir em empresas, por exemplo, na própria empresa, dificilmente ele vai investir no Bitcoin. Tem isso também. Então, assim, tem os dois lados da moeda. Os dois lados. Porém, é claro que isso enxergando como investidor empresarial. Tem o cara que ele é investidor, mas ele não é um investidor empresa, ele é investidor CPF. Exatamente. Então, esse investidor CPF, se ele vê a taxa de juros muito alta, então a renda fixa é atrativa. Se ele vê a taxa de juros muito baixa, o Bitcoin é atrativo. Né? Então, ou ele é um diversificador. Então, assim, tudo tem dois lados da moeda. Tem o porém, sempre tem o porém. Sempre tem. E faz parte. E ainda bem que é assim, né? O que pode também, esses caras também, esses mineradores, grandes pools de mineração. Os pools de mineração são quando junta muito minerador, os caras fazem um pool, que é uma mineração de força computacional compartilhada, né? Uma união de forças assim para fazer a mineração, né? Esses caras de repente podem estar mandando tudo para a corretora na intenção de vender num ponto futuro. E aí sim, nesse momento pode ter um impacto no preço do Bitcoin, não agora, mas quando essa galera decidir vender, né? Nada mais é do que pode ser uma estratégia. Pode ser uma estratégia. Entendeu? Assim como você também acumula mês a mês no halving, se você querer vender, os caras também podem adotar essa estratégia. Até porque, qual que é o ponto aqui? O ponto eu trabalho, preciso de liquidez para sobreviver. Enfim, a fazenda, a mineração é uma empresa. Então, dependendo da situação que ela estiver passando, seja por uma coisa causada externamente ou internamente, o cara precisa tomar a decisão cabível no momento. A situação da economia mundial também pode ser. As coisas não estão muito boas. Né? De repente os caras estão acumulando Bitcoin lá e vão começar vender um pouco para entrar um pouquinho também. O cara que é minerador,
é um cara que tem um conhecimento sobre o Bitcoin muito mais aprofundado que uma pessoa comum. Então é bem possível que esse cara começou a acumular Bitcoin lá atrás, bem no seu início. É. Então ele tem Bitcoin a $100, ele tem Bitcoin a $200, ele tem Bitcoin a $1.000. É só uma suposição. Então, para ele, tanto faz se ele vai vender agora ou se ele vai vender no halving. É claro que ele vai ter um poder de ganho muito maior se ele vender no halving, caso ele tenha guardado a sua porcentagem do lucro. Né? Ele já está alavancado, ele já está com um lucro bom. Mas enfim, cada situação é uma situação, não dá para prever, também... não dá para saber quem são esses mineradores assim. Esse cara também pode ter uma leitura que eu não tenho, você não tem, que a gente não tem. São pontos de vista diferentes, o cara está enxergando como empresa. O cara vê um macro, de repente, pelo tempo que ele tem de mineração, já conhece o movimento do mercado de cripto, então, enfim. assim... São muitas variáveis, né? Sim, são muitas deixando variáveis. Claro sobre qual é a nossa opinião sobre essa notícia no UOL aqui. Uau. É uma notícia completamente especulativa que eu acho que não agrega muito, né, respondendo a audiência. Espero que nós podemos ter respondido a sua pergunta. Se não, vamos continuar debatendo. E continue mandando mais sugestões de vídeos aqui para nós, porque nós ficamos felizinhos quando vocês interagem com a gente, viu? Beleza? Comentem aí, curtam os nossos vídeos e compartilhem sem dó. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção mais uma vez e até o próximo vídeo. Obrigadão, um abraço, hein?